Então, eu queria falar agora para vocês do capítulo 8 do nosso livro, que é o capítulo sobre identidade pessoal. Para falar sobre identidade pessoal, eu tenho que falar um pouco da lei de Leibniz. A lei de Leibniz é uma lei que diz pra gente que se a gente tem dois objetos que são idênticos, né? Então, se um tem certas propriedades, o outro também tem certas propriedades. E a recíproca disso, se a gente tem objetos que são tais que, se um tem certa propriedade, o outro também tem, isso significa que eles são idênticos. Então, assim, a lei da identidade dos indiscerníveis e da indiscernibilidade dos idênticos, né, que são as leis de Leibniz, são as leis que falam pra gente o que é a identidade. Então, quando a gente se pergunta o que é um objeto no tempo, o que é a identidade pessoal, a gente está se perguntando sobre a identidade de um certo objeto, né, de um objeto que é uma pessoa. Mas para falar um pouco sobre essa identidade de um objeto que é uma pessoa, a gente tem que falar antes da identidade de objetos. A gente tem um problema filosófico importante para saber como determinar a identidade dos objetos no tempo. Por exemplo, vamos pensar em objetos como um barco, né? Barco de Teseu, um barco. Aí tá lá o barco teve um defeito, tem uma madeira que tá meio ruim. Aí você vai e troca aquela madeira por uma madeira melhor e tal. E aí vai, só que outra madeira também ficou ruim, e pá, você troca aquela por outra, não sei o que, aí você vai passando o tempo e você vai trocando todas as madeiras do barco até que finalmente todas as madeiras do barco foram trocadas. Aí a gente se pergunta, o barco ainda é o mesmo que o barco que começou? Né? Se a gente tira uma madeira e troca e pergunta se o barco é o mesmo, a gente tende a dizer que sim. Tira outra madeira e troca, é o mesmo barco? Sim. Mas tira todas, troca. Se for uma sucessiva da outra, parece que a nossa intuição é de que é o mesmo barco. Mas repara, se a gente pegar todas as madeiras que a gente tirou desse barco e remontar ao barco original, e aí a gente te perguntar qual que é o barco original, né? É o remontado com a madeira tirada do barco? É o barco com a madeira nova? Qual que é, né? Então, assim, pra gente saber o que determina... Então, assim, parece que a identidade do barco tem alguma coisa de independente da troca ou da perda das partes do barco, né? Então, assim, parece que se o barco trocar uma parte, ele ainda continua sendo barco. Então, ele ainda é o mesmo barco, né? Se ele trocar várias partes, até trocar todas as partes durante o tempo, parece que ainda assim ele vai ser o mesmo barco. Então não tem nenhuma das partes do barco que dê a identidade do barco. É o que então que faz aquele barco ser aquele barco? Então repara, quando a gente está falando de um objeto que não é um ser humano, que não tem mente, como um barco, né? A questão sobre a identidade do barco já é difícil, né? Saber o que dá a identidade do barco. Agora, quando você pergunta sobre um ser humano, a questão fica ainda mais complicada. Porque com relação ao ser humano, a gente tem ainda toda a mentalidade para poder dar conta. E as pessoas têm uma coisa de intrigante que elas sobrevivem tanto a modificações de suas partes físicas quanto de suas partes psicológicas. De onde a gente pensaria assim, o que dá a identidade de uma pessoa, né? Mas só que para responder isso a gente precisa responder primeiro o que é uma pessoa. Então, o que dá a identidade de uma pessoa no tempo e fundamentalmente, o que é uma pessoa? Certamente a gente pode dizer que uma pessoa é um ser com autoconsciência e com determinadas capacidades complexas que permitiria que uma pessoa normal fosse uma pessoa, né? Um ser humano convencional, tradicional, né? Padrão, regular, fosse uma pessoa, né? Então, assim, a gente precisa de uma capacidade de autoconsciência e umas determinadas capacidades complexas para que um determinado objeto seja uma pessoa. Precisa ter mente, né? Precisa ter algumas coisas desse tipo. Mas o que constitui uma pessoa? É o corpo físico que constitui uma pessoa? Né? É só o corpo físico? É ter um cérebro? É ser constituído de uma alma? É a alma que determina o que é uma pessoa? Por exemplo, o Descartes costumava dizer que o fundamento da pessoalidade é essa alma individual que cada um tem, que é essa mente imaterial.
né? A Hume, por exemplo, falava que a pessoa, não é muito bem como a gente devia chamar, mas o fundamento da pessoa seria um feixe de percepções. Não tem uma coisa que unifica aquilo num indivíduo. Aquilo é um feixe de percepções ocorrendo. Então, assim, como que a gente deve pensar o que é a pessoa? Então, assim, a gente tem teorias para poder falar sobre isso, né? Isso é uma das coisas que vocês têm que refletir quando vocês forem pensar sobre a identidade das pessoas, o que são as pessoas. E ainda assim, o que dá a identidade dessas pessoas? O que a gente costuma dizer é que o que dá a identidade está relacionado ou com a continuidade física ou com a continuidade psicológica de um indivíduo X e um indivíduo Y em dois tempos diferentes, né? O indivíduo X é o mesmo que o indivíduo Y quando o indivíduo X e o indivíduo Y são contínuos com relação ao seu corpo, né? Por exemplo, o corpo de um estava numa posição, o corpo de X estava numa posição, o corpo de Y tem uma continuidade com aquela posição que estava o corpo de X, né? Então, assim, quando os corpos são contínuos dos indivíduos X e Y, é porque é o mesmo indivíduo, não são indivíduos diferentes. Né? Então é o mesmo indivíduo no tempo. Então a continuidade física, né, daria essa mesmidade do indivíduo da pessoa. Né? E outras teorias falam que é a continuidade psicológica, né? É o fato da gente ter um conjunto de memórias que conectam todos esses estados físicos diferentes que a gente tem desde o nascimento até a morte. É a memória que conecta esses estados e que faz esses diversos corpos físicos serem um. Eles são uma pessoa porque esses diversos corpos físicos estão conectados pela memória. Então, assim, a gente teria a teoria da continuidade psicológica e a teoria da continuidade física, né? São duas teorias principais. A da continuidade física ele fala como a do corpo, né, e a do cérebro, né? Então a gente tem dois tipos de continuidade que determinariam a identidade de teorias assim principais, mas a gente tem muitas outras teorias diferentes. Mas, por exemplo, para as diversas teorias, a gente tem as dificuldades que elas passam também, né? Por exemplo, para a teoria que fala que um indivíduo é o mesmo, um indivíduo X é o mesmo que o indivíduo Y, quando X e Y tem o mesmo corpo ou tem uma continuidade corporal, né? Assim, um estava numa posição no corpo tal, o outro é a continuação daquilo que está indo para outra posição, mas tem uma continuidade, né? Uma coisa que colocaria em causa pra gente seria o transplante cerebral, né? Se é a continuidade do corpo que importa, suponha que a gente transplanta o cérebro de uma pessoa para um corpo específico, né? Então, digamos que essa pessoa acorde, né? E acorde com as memórias daquele cérebro, não com as memórias do corpo, né? A gente diria que a pessoa que está ali é a pessoa daquele cérebro e não a pessoa daquele corpo que teve uma severa modificação psicológica, né? Então, assim, o corpo não é quem está determinando a pessoalidade num caso de transplante de cérebro desse tipo, né? Então, assim, um caso desse tipo faria a gente pensar que talvez o corpo não determina tanto o fundamento da identidade pessoal, né? Não é a continuidade corporal, tem alguma coisa a ver com a continuidade psicológica, né? Digamos. Só que, mesmo com relação à continuidade psicológica, a gente tem os nossos próprios problemas. Sim, antes de falar da continuidade psicológica, a gente tem que falar da teoria do cérebro, que é outra teoria de continuidade física, né? Fala assim, não é o nosso corpo que dá realmente a identidade pessoal, a continuidade corporal, mas é a continuidade do cérebro. É por isso que quando você faz uma transferência de cérebro e a pessoa acorda ali com as memórias daquele cérebro, é por isso que é a pessoa daquele cérebro, né? É o mesmo indivíduo daquele cérebro, porque é o cérebro que é o fundamento dessa identidade individual. Só que aí, para a teoria que diz pra gente que é o cérebro, a gente tem outros problemas, né? Como, por exemplo, você vai ler aí no livro a ideia da fissão. A gente tem duas partes do cérebro.
A gente pode, por exemplo, quem tem problema numa parte pode acabar cortando a conexão entre as partes e tirando uma parte do cérebro que não estava mais funcionando e viver só com metade do cérebro, né? Então, assim, suponha que em vez de essa parte parar de funcionar, a gente tira essa parte do cérebro e coloca num outro corpo, né? Supostamente, as duas partes do cérebro são capazes de funcionar sozinhas. Então, assim, a partir do momento que a gente separou essas duas partes do cérebro e colocou metade em cada corpo, e esses dois corpos começaram a funcionar sozinhos, a gente se pergunta quem é o mesmo indivíduo que o indivíduo original, que tinha o cérebro unificado? O indivíduo que ficou com a metade da direita do cérebro ou o indivíduo que ficou com a metade da esquerda do cérebro? Então, repara, assim, falar que o cérebro também dá essa identidade pode ser problemático em determinados casos bem específicos, como esse da fissão, que mostrariam que a gente teria algum problema adicional para explicar. Não mostra que é impossível a teoria, mostra que a gente tem problemas adicionais para explicar, né? Mas você pode tentar mudar de teoria e acabar falando que o que dá a identidade pessoal é alguma coisa com relação à continuidade psicológica, né? Aí nesse caso, se você falar que o que dá a identidade pessoal é a continuidade psicológica, você também vai ter o problema da fissão como um problema a ser resolvido. Porque suponha, né, que você tem esse problema cerebral, aí cortam seu cérebro em dois, colocam uma parte em cada corpo, né? E aí os corpos começam, né? A partir do momento, suponha que eles tenham as mesmas memórias que eu tinha. Parece então que os dois têm uma determinada continuidade psicológica comigo. Então, assim, isso seria problemático porque a gente teria dois indivíduos com continuidade psicológica comigo. Então, eu seria idêntico a duas pessoas diferentes, o que é absurdo. Então, assim, será que esse exemplo coloca pra gente, será que a continuidade psicológica é também o que dá essa identidade pessoal? O autor sugere em algum momento que a gente pode pensar nessa continuidade psicológica quando dá ausência de ramificações psicológicas, né? E pensar essas ramificações de repente como uma coisa adicional que pode surgir que coloca e causa realmente a identidade, mas faltando esse tipo de caso, a identidade se daria por continuidade psicológica. Mas e aí, você concorda, você discorda? O que você pensa com relação a isso? Dá uma lida no livro, reflete um pouco mais sobre isso e tenta responder essas perguntas para mim. Né? Lá no final do livro, no final do capítulo, você vai encontrar umas perguntas interessantes. Eu queria que você escolhesse uma delas e respondesse, tá bom? Valeu, pessoal. Até o próximo capítulo.